CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Temporada de cadeiras Escritolândia, tudo em 10 vezes com 10% de desconto. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do nosso estúdio, o estúdio número 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, no seu televisor e também através dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. Você pode acompanhar a trajetória do nosso programa, 24 anos, levando informação, entretenimento, viagens, cobertura de festas e grandes entrevistas. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o maior nome da arbitragem catarinense. Ele foi um fenômeno dentro de campo, personalidade, o que eu já xinguei o meu entrevistado de hoje, você de casa não pode imaginar, mas ele era pulso firme. Clássico, jogo pesado, bota ele que não tem erro. Apesar de, às vezes, ele não prejudicar meu time, assim, meu Avaí, mas faz parte do futebol. O nosso entrevistado de hoje, aos 72 anos, dá um Bozano. Um abraço, Léo. Prazer. E estou à disposição. Apesar de que o tempo faz parte, mas com 72 anos, gostando de uma cachaçinha como 73, estás bem? Tô tranquilo, pelo menos estou vivo, agradecido pelo convite e disposto a bater um papo. Ô Dão, quando você vê hoje o jogo de futebol na televisão e até no Marcílio Dias, o futebol mudou muito, né? Mudou muito. Antigamente, não faz tanto tempo assim, um jogador começava numa equipe, ele se aposentava naquela equipe, então ele dava o sangue para o time que ele jogava. Hoje, joga um ano num time, os caras, em vez de correr para pegar uma bola lá na frente, eles ficam pensando no próximo ano qual é o clube que ele vai jogar. E não tem mais aquela vibração, aquele empenho, aquela garra. Hoje está muito diferente. Eu coloquei uma camisa preta porque naquela época o árbitro classicamente usava o preto e os jogadores usavam as chuteiras pretas. Hoje em dia parece um fashion mall, né? Assim, os jogadores, eles têm muita personalidade, não tem mais aquela de ser apelido, é nome, sobrenome, o cabelo é estiloso, tem toda uma equipe trabalhando para o jogador de futebol. Como é que é o seu olhar hoje para esse universo muito mais vaidoso do que era antigamente? Apesar de que naquela época dar um Bozano era vaidoso. Ou eu estou errado? Não se trata de ser vaidoso. Eu acho que o público a gente tem que ter um respeito com aquele que paga o ingresso. Então, se eu pudesse ter um uniforme inteiro, bem passadinho, limpinho, eu acho que era obrigação de entrar em campo assim. Mas não que eu me preocupasse com pentear cabelo, botar batom, maquiagem, fone no ouvido. Não era desse tipo, não. Eu era um cara profissional. E os jogadores de hoje, que chegam no estádio com fone de ouvido, mochilinha? Esquece de jogar bola. Na minha opinião, esquece de jogar bola. E com as condições que eles têm hoje, fiz não sei o quê, ônibus leito, hotel 5 estrelas, primeira classe no voo. Eu acho que eles poderiam dar mais. Ô Dão, a gente está começando já um pouquinho a nossa conversa do final, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua relação com o futebol no início da carreira, a decisão de ser árbitro profissional, apesar de que a gente sabe que no Brasil o árbitro ele tem que ter uma outra profissão, mas a sua vida foi dedicada ao futebol, a sua vida foi dedicada à arbitragem, as pessoas te conhecem, os seus filhos, a família acabou sendo envolvida por esse universo tão fantástico como é o futebol. Mas como é que foi essa decisão? Como é que você entrou nesse universo de árbitro? Você era um cara bom de bola ou você, por não ser bom de bola, acabou entrando na arbitragem? Eu sempre gostei muito de futebol. Não sei por que eu gostava do futebol. E era ruim. Então era ruim de bola e a turma sempre me botava lá para a lateral esquerda. Mas eu não rendia tão bem. E quando eu fui para o Exército, em Brasília,
Eu tinha 17, 18 anos. Eu estava lá no Exército, sem fazer nada, né? Dentro, esperando a Ordem Unida, esperando alguma tarefa. Aí eu vi uma confusão lá de um jogo entre sargentos e tenentes e oficiais que tiraram o juiz. O jogo não acabou, parou por ali. E eu disse, pô, O juiz foi expulso? Tiraram o juiz. Sargento e tenente contra um juiz, um soldado apitando. Aí eu disse, não, isso não é certo. Peguei o apito, isso daqui se apita. Fui lá e apitei. Olha, eu sou juiz em Santa Catarina e eu vou apitar esse jogo aí. Apitei e deu certo. O jogo acabou, ninguém reclamou, foi 18 tudo anos? bem. 18 anos. E foi tudo bem. E o que eu ganhava com isso? Além de estar participando do jogo de futebol, eu ganhava, ao final do jogo, um almoço no cassino, ou dos sargentos ou dos oficiais. O que tinha que comer lá, porque não podia sair do quartel para vir comer em casa. Não dá, Brasília, muito longe. E a comida não era das mais... Apetitosas. das melhores, as apetitosas. Então eu ganhava isso, e sempre que se pegavam lá, jogavam futebol, eles me buscavam. Pega aquele guri lá aquele soldado lá que ele dá jeito. E eu ia apitar e apitava bem. Apitava bem ou não, o fato é que eu sempre era convidado para apitar e ganhava a minha recompensa, que era um almoço ou janta no cassino. Tá bom. Dei baixa, depois de um ano lá, dei baixa, vim para Blumenau. Chegando em Blumenau, eu que era torcedor do Palmeiras, torcedor mesmo de jogar pedra no juiz. Palmeiras de Blumenau. De Blumenau. Torcedor. Fui lá ver um jogo e vi muita indisciplina. Era um amistoso, Palmeiras e Paysandu, me parece. Eu vi muita indisciplina. Disse, meu Deus do céu, isso não é normal. Saí do jogo antes de terminar, fui embora. Fui embora e no dia seguinte eu fui na Liga. Cheguei na Liga e disse assim, eu quero ser juiz. Quer ser juiz? É, porque ontem eu vi um jogo ali no Palmeiras e comigo não vai ter aquilo que eu vi. Alguém tem que mandar em campo e esse alguém é o juiz, pelo que eu sei. Então era. Aí o presidente da Liga disse assim, tá bem, sexta-feira você volta aqui, que eu vou ver alguma coisa que eu posso fazer. Eu disse, eu quero ser juiz. Então tá bom, sexta-feira você vem. Estamos falando isso em 71, 72. Faz 50 e poucos anos. Aí eu cheguei lá na reunião de sexta-feira, que era a reunião sexta para fazer a escala da turma do final de semana. O presidente perguntou, você tem uniforme? Eu disse, tenho. Completinho, tenho. Não tinha nada, mas disse que tinha. Aí ele disse assim, tá, então eu vou te escalar para amanhã, seria um sábado, eu vou te escalar para amanhã, você vai ser bandeirinha de Olímpico e Juventus de terço salto, campeonato juvenil. Eu disse, mas eu não vim aqui para ser bandeirinha, o senhor não ouviu. Eu quero ser juiz. Ele disse, mas não, aqui todo mundo começa como bandeirinha. Eu disse, todo mundo menos eu. Se não for para ser juiz, bandeirinha eu não quero ser. Eu quero comandar o jogo. Porque o que eu vi lá não vai ter. E como bandeirinha eu não vou ter autoridade para fazer a turma se comportar como deve se comportar. Tá bom. Aí tá bom, vamos ver o que eu posso fazer. Saiu a escala e eu estava juiz. Aí o presidente me chamou e disse, tu vai apitar amanhã Olímpico e Juventus e eu vou assistir o jogo. Só que tem um detalhe, tu estás apostando tudo nesse jogo. Vou te dar de bandeirinha José Marques e Vandal, que são os dois que eu tenho confiança neles e são dois bandeirinhas experientes para te ajudar na arbitragem. Eu disse, tá bom. Aí sábado eu fui lá e apitei o jogo. Terminei o jogo, ele desceu lá da arquibancada onde ele estava observando e disse, olha, Uri, parabéns. Os bandeirinhas, parabéns, as duas equipes, parabéns. E eu disse, olha, deu certa coisa, eu acho que levei jeito. No domingo seguinte eu já estava escalado para a segunda divisão. Pomerode, Timbó, sei lá onde. Escalado, disse, vou lá, sim, como juiz. Aí a turma me pegou e disse, Ricardo, o que tu fez para já ser escalado? Que nós aqui estamos não sei quanto tempo esperando uma oportunidade e estamos aqui na bandeira. Que o homem não escala, porque tem que ser bandeirinha e tal. Eu disse, olha, não sei. Eu estou escalado, eu vou onde me escalarem. E a turma já com meio ciúme, meio olhando assim, tá, tudo bem. Turma de olho grande. Provavelmente, né? Também nunca perguntei para eles, que não me interessava. Eu queria cuidar do meu jogo. Aí fui e apitei. Segunda divisão. Depois apitei jogos da primeira divisão, regional, né? Pomerode, Timbó, Gaspar, Blumenau. Naquele ano eu apitei a final do campeonato juvenil,
a final do campeonato da segunda divisão e a final do campeonato primeira divisão. Eu apitei as 3 finais. Tipo, tá ótimo. No ano seguinte eu fui indicado para a federação. Aí como bandeirinha. Aí também não podia vir aqui peitar a federação, né? Aí eu comecei como bandeirinha. Inclusive dizem que eu fui escalado para Avaí Juventus, que era a final do campeonato daquele ano, mas eu não vim porque o telegrama não chegou até minhas mãos. Eu não sabia que era eu, bandeirinha da final. Mas eu fui escalado para a final do campeonato catarinense. Não participei porque não me avisaram. Aí tudo bem, tudo bem, não chegou a comunicação. Antigamente era via telegrama, né, e tal. Não chegou, perdi uma final, pronto. No ano seguinte, estreiei apitando em Criciúma. Criciúma é Próspera e Figueirense. Próspera e Figueirense, Próspera e Avaí, um jogo assim. Eu sei que o Avaí e Figueirense eu apitei os 2 contra o Próspera. E nos 2 teve jogo, teve pênalti contra o time da casa, o que na época não era muito comum. Eu dei 2 para o Avaí e 1 para o Figueirense, parece. Fechou o pau, quebraram até minha costela. Dei uma surra que dei dó. Ui, tá bom. E dali foi embora, fui indo. Naquele ano também participei da final em Lages, Internacional e Figueirense. Sorteio com Alvir Renzi e Gilberto Narras. E eu participei do sorteio, já como árbitro. No ano seguinte, CBF, gurizinho, no 22, 23 anos, eu fiz minha estreia no Campeonato Brasileiro. O mais jovem do mundo, na primeira divisão do país. Fui apitar em Londrina e Vila Nova. Londrina e Vila Nova. Estreiei no Campeonato Brasileiro, primeira divisão, Série A. E fui, passado 10, 15 anos, eu fui aspirante FIFA, que é o próximo degrau é FIFA, né? O mais alto que tem na arbitragem. Aí cumpri meu estágio lá de 2, 3, 4, 5 anos como aspirante e depois passei para FIFA. FIFA é árbitro internacional. Aí no Brasil tinham 7, na época eu era um dos 7. No Brasil, hein? No país do futebol eu era um dos 7. FIFA. Pitei tudo quanto é estado, pitei fora do Brasil, Olimpíada na Itália, Libertadores, Jogos da Seleção Brasileira, enfim, fiz tudo que um árbitro pode fazer, um total de 1.653 jogos. Todas as categorias, toda Santa Catarina, todo o Brasil, América do Sul, Europa, e fui apitando. Até que um dia chegou o fim, né? Claro, né? Tudo, né? 45 anos, na época 45 anos era a idade limite, eu parei, último jogo, Avaí Chapecoense, lá em Chapecó, 0-0. Na época, eu que apitasse o primeiro jogo dos 2, que eram 2, né? Vai e volta, cara que se fosse um jogo sem problema, ele automaticamente era escalado para volta, que seria aqui na ressacada, Avaí Chapecoense. Para minha surpresa, saiu a escala e não era eu o árbitro. Ué, mudaram agora? No decorrer do campeonato? Fiquei bravo e fui na federação. Eu estou aí, meio-dia, eu quero entrevista com o presidente. Deu fim? Deu fim. Quero conversar com o presidente e saber o que houve. Eles podem me tirar, mas me expliquem o que houve. Aí cheguei na federação, 10 para meio-dia, estava o Zélio Prado, o Pio, que era vice-presidente da CBF aqui de Santa Catarina. Eu disse, deu fim. Não veio ainda. Disse, bom, até meio-dia, se não vir, eu paro de apitar agora, nesse instante. Meio-dia e 10, até 10 minutos de desconto. Tá vendo como depois aprendi, nunca dei desconto. Dei ali, me arrependi. Aí disse, não veio, então liguei pro Roberto, liguei pro Miguel, liguei pro Sestrem, pro Maceió, os 2 ou 3 cronistas. Olha, parei de apitar, não sou mais árbitro. O que houve? Isso é problema íntimo, problema de escala. Não sou mais árbitro de futebol. Parei. Parei depois de ter apitado a final do ano anterior, Avaí e Tubarão, a abertura do campeonato, aquele ano o clássico Avaí Figueirense, que foram 44 Avaí Figueirense. Hoje o cara apita um veta, outro corre atrás, outro não sei o quê, e eu cheguei a apitar 44 jogos Avaí Figueirense. O que é um recorde, ninguém vai bater esse recorde. E parei de apitar. Pô, Dalmo, mas não, parei, cansei, enjoei, mesmo porque já estava com 45 anos, e além de uma sacanagem dessa aí, eu não vou tolerar. E antes que eles comecem a me jogar para lá e para cá, coisa que eu nunca deixei, antes que eles comecem a me jogar para lá e para cá, é igual a muita gente, assim, eu vou largar, parar enquanto eu sou dono do meu nariz e não tem ninguém que pode me dizer, porque o Dalmo fez isso, então
Vou parar enquanto não cair nesse esquema aí. E parei. Nunca mais apitei. Ô, Dalmo, depois de ouvir o relato da tua carreira, a primeira coisa é que tu és um cara realmente, ainda com mesmo com 73 anos, extremamente de personalidade. Eu te pergunto, hoje, olhando um pouquinho, com mais experiência, parar faz parte do futebol, mas tem muita gente que para, faz um jogo, tem toda uma parte estruturada. O Dalmo, não vou perguntar se arrependeu, mas hoje é o mais indicado fazer um cronograma, fazer uma jornada da sua própria carreira, vou parar em tal jogo, vou fazer um jogo festivo. Tem um lado um pouco mais leve do futebol que muita gente faz. Parei acidentalmente. Eu acho que pela minha disposição, pela minha vivência no futebol, eu acho que eu poderia estar apitando ainda. Fisicamente, não desaprendi. O Delfim naquele dia não apareceu? Não apareceu. Nem veio. Se vinha, ainda bem que não veio, né? Sei lá. Eu vi muito. Foi melhor assim. Mas depois daquilo tudo, ele voltasse a falar com ele? Não, nunca mais falei com ele, não quero. Eu era amigo dele. Soube mais tarde que ele não era meu amigo. Mas eu fui amigo dele, amigo mesmo de frequentar a casa dele, na minha casa. Nós se dava bem, as famílias se davam bem. Mas aquela ali eu entendi como uma sacanagem. Um desrespeito para quem apitou 1.653 jogos. Todas as finais, foram 10, 15 finais de campeonato catarinense, de rebaixamento, de segunda divisão, era eu, pô. A final, saía a final. Hoje, 2026, avaliação, o Delfim faz falta na Federação Catarinense? Não, não faz. Eu acho que a federação está muito bem dirigida, pelo menos não vi grandes problemas na federação. A coisa está andando direitinho, acho que está bom. Não faz falta. Mas os clubes de Santa Catarina perderam um pouco da força no âmbito nacional. Perderam o quê? No meu tempo tinha 5 times na Série A, mas hoje existe, não tem mais aquela virada de mesa que tinha antigamente. Hoje as classificações são dentro do campo. Você sabe, se um time for campeão da Série B, ele automaticamente estará na Série A do ano que vem. Isso é um critério bem definido. Então hoje não teria mais lugar para aquelas viradas de mesa, o presidente convidar o time lá porque tem problema político. Não. Onde a arena vai mal, time no nacional. Antigamente era assim. Tu tá me falando que a tua relação com o Delfim antes desse episódio era uma relação muito íntima. O Delfim sempre foi um cara muito boa praça, aquele conversador. Antes de um jogo importante, ele chegava, falava algum comentário, fazia assim, veja bem. Ele dava algum palpite como... Rapaz, eu vou responder por mim. Comigo, não. Comigo ele me disse uma vez, olha, eu vou te escalar no Marcílio Dias e Joinville. E o Joinville não gostaria que saísse daqui do campo com resultado favorável. Aí eu disse, sim, o que tu quer dizer com isso? Não, tu entendeu. Entendi. Tá bom. Tá, tchau. Saiu a escala, Marcílio e Joinville. Eu peguei o Rafael, que é meu filho caçula, e o Juliano, que é o filho do meio, e disse, olha, vocês vão comigo, vão ficar dentro do campo, para se eu me der uma coceira e inventar, mudar um pouco o meu estilo de conduta, eu vou olhar para vocês e vou ver que isso aí não é um bom exemplo. E botei os dois na lateral do campo. E apitei o jogo como tinha que apitar. Então, outra situação foi numa final de campeonato, Joinville Chapecoense. O Joinville trouxe um árbitro de fora, João Paulo Araújo, apitou Joinville e não sei quem. E anularam um gol do Joinville. Um gol meio esquisito, anularam. Pronto, João Paulo anulou, botou bandeirinha lá, anularam o gol. E o Chapecoense também teve um problema com o juiz, então estava tudo espetado com o juiz. E o Ângelo Margutti, na época presidente da Associação de Clube, me ligou e disse assim, não, o Joinville e o Chapecoense estão aqui reunidos e eles tomaram a decisão. Se não for tu o juiz da final, eles não entram em campo, porque eles só confiam em ti. Fica tranquilo que daqui a pouquinho, ele estava lá na federação, daqui a pouquinho o Delfim vai te ligar.
E eu soube que ele estava tentando o Márcio Rezende, juiz da Colômbia, juiz da Argentina, juiz europeu, para vir apitar esse jogo, né? Mas ele não queria mais, porque, Dalmo de novo, e comigo ele não tinha acerto, não tinha intimidades comigo quando eu ia apitar. Aí, Dalmo, fica sossegado que daqui a pouco tu vai receber a informação de que é tu que vai ser o juiz. Aí bate o telefone e logo depois, Dalmo, deu fim. Quer? Vem aqui na federação que quero falar contigo. Tá bom, vamos lá. Cheguei lá, fala, presidente. Estava o Zélio Prado, que era da comissão de arbitragem, e o Pio, de novo os dois. Olha aqui, vai ter a final Joinville, Chapecoense, isso aí. E eu vou mostrar para esses caras que quem manda aqui sou eu. Não vai ser eles que vão querer isso, aquilo. Eu escalei tu que vai ser o juiz. Eu disse, presidente, obrigado pela confiança mais uma vez, né? Seria a outra final. E vai ser teus bandeirinhas, fulano e fulano, que são de minha inteira confiança. Eu disse, presidente, se esses dois são de tua inteira confiança, pega eles e bota no teu gabinete. Se eu for o escalado, eu quero esse e esse, para serem meus bandeirinhas. E o reserva, esse. Enfim, já queres mandar, nem fosse escalado. Eu disse, não, se eu for escalado, não, obrigado a me escalar, mas se eu for o escalado, eu quero isso aí, senão eu não vou. Foram 2, 3 vezes que eu disse que não ia e tinha que ser como eu dizia. Ele disse, não sei, fui embora. Tchau, tudo bem, saiu a escala. Dá um fulano e fulano, como eu queria. Eu não ia mesmo, se não fosse eu não iria. Disse, bota os dois lá de tua confiança lá no teu gabinete. No meu jogo vai ser quem eu... É de minha confiança, não é da tua. O homem era forte. Gente, o papo vai rolar ainda. Calma que tem mais perguntas para te fazer aqui. O Bom Vivan tem oferecimento da CBA Empreendimentos, que está lançando o Natus Residence na paradisíaca praia de Ponta das Canas. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Você está assistindo Bom Vivan Ano 24. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Ótica Monviso, veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jurerê, Perfumaria e Cosméticos. Viva a Vida! Gente, Claro Multi tá na sua e tá com tudo. Agora vem com o Chat GPT Plus por conta da Claro. Isso mesmo, Chat GPT Plus. Ai! Cria uma brincadeira em que meus filhos, com as próprias mãos, resolvam o mistério da bagunça da sala. Claro Multi tá na sua, com a nova geração da fibra, o 5G mais rápido do Brasil. E agora com o Chat GPT Plus, por conta da Claro. Assine já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Vivan, falar da Costelaria Ponta da Agulha, a melhor costela de Santa Catarina, são 3 endereços aqui na ilha, mais em Balneário Camboriú. A melhor costela da nossa cidade, do nosso estado, está passando na sua tela do Super Imperatriz. E presta atenção, hein? A Devi está fazendo uma super promoção no Dia das Mães, aqui a Devi no Shopping Vila Romana, em Balneário Camboriú também. Olha, presente especial para sua mãe, um presente eterno, um presente para sempre, para marcar sua vida, é uma joia muito bem escolhida por você que faz parte de ser um bom filho. Dia das Mães é na Devi. Ô Dalmo, o VAR veio para ajudar ou veio para atrapalhar? O VAR, ele foi mal implantado. Se fosse como é na Europa, por exemplo, com funções bem definidas, e sem essa muleta, que tem muita gente que se pendura no VAR, para mim não ia servir porque eu sempre gostei de mandar. Eu sempre fui mandão. Eu não ia me dar bem com o VAR. Então o VAR tá bom, se tu acha, tá bom, fica aí na tua cabine que aqui dentro eu tenho que fazer o que eu acho. Então eu não ia me entender muito bem com o VAR. A não ser que eu apitando fosse me adaptando e... E se te convidasse para tu ser o VAR? Para tu apitar no jogo? Não, eu não tenho espírito para isso.
eu já não seria o comandante, seria... Há muitos anos atrás eu disse assim, ó, não participo mais de sorteio, que inventaram o sorteio uma final que teve aí no Scarpelli, até me deram uma cacetada no olho. Eu disse, ó, nunca mais vou ser bandeirinha, eu não quero ser bandeirinha. Eu estava certo que tempos depois a FIFA separou bem o árbitro do bandeirinha, que são funções totalmente diferentes. E o VAR também vai, alô juiz, eu acho que foi isso. Alô juiz, eu acho que foi isso. Tá, tu vai achar lá na cabine. Agora, dentro do campo, quem vai achar sou eu. Outra mudança do futebol, além do VAR, é a inserção das mulheres. Hoje as mulheres estão como árbitro, estão narrando o jogo. Como é que é a visão do Dalmo nesse aspecto? Eu já fui mais radical e mais contra isso. Mas hoje eu acho que com a modernidade, com a mudança do tempo, a mulher também tem o seu espaço. Porque antigamente a mulher não fumava em público, a mulher não dirigia, né? A mulher tinha que usar uma saia comprida. Hoje elas andam de mini saia, calça. Essa evolução da visão do Dalmo, do discurso do Dalmo, os filhos ajudaram? Não, meus filhos eu me dou muito bem com eles, são pessoas esclarecidas, os dois são advogados, esclarecidos, viajam para diabo, conhecem, têm uma visão do mundo muito clara, são pessoas que eu respeito, às vezes até tomo alguns conselhos com eles, deveria ser o contrário, mas eu até peço alguns conselhos a eles. Então eles são pessoas esclarecidas, e nos dias de hoje não tem mais esse negócio de eu não deixo isso, eu não quero isso, eu não aceito isso. Hoje não é mais assim, né? Hoje é mais... Hoje a mulher vai para a faculdade, a mulher pega o carro, a mulher tem o celular, a mulher apita jogo, bandeira. E isso é maravilhoso. Eu acho a modernidade bom. Eu acho que as mulheres têm o seu espaço. Elas conquistaram com o tempo. Mas na minha época não tinha, não era assim. E eu seguia a vida. Eu vivi minha vida cada ano no seu ano. Por isso que eu tenho uma vida muito perfeita. Na minha opinião, eu faria tudo o que eu fiz, tudo a mesma coisa. Cada ano no seu ano, cada época na sua época. Hoje eu mudei muito de quando eu tinha 20, que também não poderia ser diferente. A evolução faz parte do ser humano, isso é maravilhoso. Hoje eu vejo o mundo de uma forma diferente do que eu via quando eu tinha 20 anos. Falar em modernidade, fala para você da Casa Zeekr, essa concessionária maravilhosa que fica no Jardim Atlântico, aqui em Florianópolis. Os carros são incríveis. Carros elétricos, você vai conhecer o 7X, o 001 e o X. Os carros são lindos, eu sou apaixonado. E dentro da Casa Zeekr você também tem a oficina que você pode fazer a revisão do seu carro usado, a oficina sempre com preços especiais, tudo muito tecnológico, tudo novinho, aparelhagem de última geração. Te convido para conhecer a Casa Zeekr aqui em Florianópolis, no Jardim Atlântico, para você conhecer os carros e também fazer a revisão do seu carro, que às vezes está precisando e você às vezes nem se lembra. Leve para conhecer a Casa Zeekr em Floripa. Além da Zeekr, o Berry Bites, essa sobremesa maravilhosa, saudável, que você encontra no Super Imperatriz e sempre nos melhores supermercados do Brasil. O Berry Bites é aquela sobremesa para você compartilhar com seus amigos, com a sua pessoa que você é apaixonado, para você comer depois do almoço, sábado à noite, domingo após o almoço. Fica aí uma sugestão para você conhecer o Berry Bites. Vinde com Id Imperatriz, imperdível, imperdível, imperdível. Contra filé, uma linha bovina vácuo, quilo 44,90 no Super Clube. Sobrecoxas de frango IKEA Finade, 1 quilo 9,99 no Super Clube. Café Melita 500 gramas, 26,99. Leite condensado Piracanjuba, 4,79 no Super Clube. Papel higiênico Dueto com 12 unidades, 13,99. Lava roupas Aquafest 3 litros, 18,99. Imperdível, 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 imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível. Eu programei aqui, Dalmo, algumas perguntinhas no final, vou deixar para a gente fazer um bate-pronto, mas eu lembro muito bem que você tinha uma característica de encerrar o jogo aos 45 do segundo tempo, independente se fizesse cera, se não fizesse cera, não importa, o Dalmo era pontual. Aí um dia a regra mudou e, pelo que eu me lembro, alguém chegou para ti e falou assim: lê a regra em voz alta aí para saber o que aconteceu. E pediram para tu fazer a leitura na época da federação. Isso é verdade? Bem, eu devo te dizer que você falou uma coisa aí, independente de ser ou não ser, jogo que eu apitava, o lateral
era batido imediatamente após a bola sair. O goleiro não ficava meia hora indo para lá, vindo para cá, vindo para lá, para bater um tiro de meta. Então eu fazia o jogo andar. Então, em fazendo o jogo andar, não há necessidade de acrescer o tempo de jogo. Cera, porque comigo não acontecia cera. Qualquer coisa hoje os caras rolam e chamam a maca, e chamam não sei quem. Aí o cara chama a maca, quando a maca vem o cara fica bom na hora. O goleiro demora... spray milagroso? O goleiro demora meia hora para bater um tiro de meta, principalmente quando está ganhando. Então eu acabei com isso e não dou mais desconto que eu vou fazer o jogo andar. E o jogo andava. E quando eu fui para a FIFA, eu recebi uma correspondência realmente, você tem que dar o acréscimo. E eu disse, puta merda, às vezes eu queria crescer o tempo de jogo, alguma coisa que perdia. Aí eu fiquei pensando, puta, mas se eu der um desconto aqui e sair um gol nesse desconto, a turma vai dizer, eu dar uma aderiu a hora extra. O que nunca foi verdade. Aí eu disse, não, vou continuar com a minha conduta. Então fazia o jogo andar. Não havia necessidade de dar o tal desconto. Então, e uma vez em Joinville, apitando um jogo, Joinville perdendo dentro de casa, mudaram o placar eletrônico lá, diminuíram um pouco do tempo. Aí chegou a turma lá, o capitão, os jogadores, pô, dá daí, desconto. E o que me veio na hora, perto dos repórteres, inclusive, o que me veio na hora a responder foi, eu não ganho hora extra. Se alguém ganha, eu não ganho. Né? Cresceu o tempo de jogo lá, o que eles queriam. Eu não ganho hora extra. E esse não ganho hora extra ficou, rapaz, de um jeito que eu não consigo me livrar disso. Onde eu vou, a turma, olha lá o homem que não dava hora extra. Até 2 anos atrás, o árbitro ele era juiz de futebol e tinha uma outra profissão, ao contrário de muitos países. Qual é a sua opinião? O árbitro pode ser profissional profissional do apito ou a coisa pode ser mais solta? Rapaz, existem várias hipóteses e várias situações. Um árbitro profissional, ele fica muito dependente da federação. Não impede do presidente chegar lá e dizer, olha, você vai ser escalado, mas ele fica muito dependente. E assim como não é profissional, ele apita, quando ele apita, ele ganha uma taxa. Se quiserem, faz o que eu fiz lá com esse escala lá que me tiraram. Não bota esses aqui porque eu não quero, eu quero isso. Tu tem essa liberdade de fazer assim. Uma certa independência. Independência, porque se tu for manobrado, cabristeado, assalariado, se o cara te pedir alguma coisa, você, para dizer não, já fica mais difícil. Você pode não concordar, mas não tem a liberdade de dizer, pega outro. Né? Porque, esse cara vai me cortar o salário, vai me cortar meu emprego. E se tu tiver uma atividade fora do futebol, aquilo te garante. Então você fica com mais independência. Existe um outro lado, né? Mas se não for apitar, machuca, você não ganha nada. Existem vários aspectos. O Dalmo gostaria de ser... Qual era a tua profissão? Eu já fui corretor de imóveis, eu tive uma imobiliária, eu tive uma empresa distribuidora, eu fui funcionário do Estado, eu fui representante comercial, assim, né? Eu tive várias atividades. Mas tudo se passa. O que ficou foi o futebol. Uma viagem que eu fiz para apitar um jogo em Porto Alegre, eu tinha uma imobiliária nessa época, montadinha em Blumenau, eu estava investindo numa venda lá de uma fazenda, um mês que seja, 30 dias, 40 dias, e eu fui apitar o jogo em Porto Alegre. E quando eu voltei da viagem, apitei o jogo, voltei, uma fazenda tal foi vendida. Como foi vendida? Não, fulano da equipe lá vendeu. Vendeu e não me comunicou. E a gente vive de comissões. Eu disse, o quê? Vou aqui me incomodar com esses troços? Eu vou cuidar da minha vida de árbitro. Lá eu apito, eu recebo, venho embora, pego o avião, hotel 5 estrelas, o que eu quiser. Se eu quiser comer espeto corrido, eu como. Se eu quiser costela, eu como. Se eu quiser ficar no hotel de 2 estrelas, eu fico, para economizar, eu fico. Se eu quiser ir no 5 estrelas, eu gasto a minha taxa toda, mas vou. Então eu gosto de ter liberdade, essa liberdade que há pouco você falou nisso, né? Nós falamos nisso. Então não, ali eu sou mais eu.
Ali, eu acho que eu vou ficar ali, porque ali eu me dou bem. Futebol é grande paixão. Gente, hoje no nosso Bom e Velho a gente tem o prazer de conversar com Dalmo Bozano, grande nome da arbitragem de Santa Catarina. Para você que é jovem, que não sabe, pensa num árbitro com personalidade. Era o número 1, jogo grande, só dava o Dalmo, botava outro, dava errado. Chama o Dalmo, porque o Dalmo resolvia. Saudade do Miguel Livramento. Gente, olha só, o nosso Bom e Velho tem oferecimento da Lampiluz. Você encontra a Lampiluz em São José e também na cidade de Biguaçu, da Escritolândia e das óticas Monviso. A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes na Monviso, você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja visto. Senta, que lá vem novidade. Começou a maior temporada de cadeiras Escritolândia. São mais de 200 modelos de cadeiras, poltronas e banquetas. Tudo à pronta entrega. E você pode pagar em 10 vezes no cartão. Quer mais? Tem 10% de desconto. Isso mesmo, 10 vezes no cartão com 10% de desconto. Temporada de cadeiras Escritolândia. Agora levanta e vem pra cá. Escritolândia, o universo do seu escritório. Sabe aquela Lampiluz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Quase encerrando o programa, antes para você do Rancho Açoriano. Rancho Açoriano é aquela comida saborosa, frutos do mar, você encontra no Ribeirão da Ilha, no bairro de Coqueiros, com aquela vista incrível, e a nova unidade do Rancho Açoriano, no Passeio Primavera, na SC 401, te convido para conhecer, você vai se apaixonar, vai saborear uma comida maravilhosa, tanto para os seus almoços de negócio, como para sua família no final de semana. Rancho Açoriano é uma grande dica. Dalmo, vamos lá rapidinho. Qual é o melhor árbitro que você viu apitando? Eu era fã do José Roberto Reit, do Ducídio Vanderlei Busquilha. O que ficou faltando na carreira do Dalmo? Nada. Dá para fazer amigos no futebol? Dá, eu tenho muitos amigos. Dá. Hoje em dia dá para revelar qual foi o time do coração do Dalmo Bozano? Palmeiras Esporte Clube de Blumenau. Depois teve mais algum? Não, aí acabou o Palmeiras e acabou a minha torcida. Eu torço pela arbitragem. A Betis, essa de apostar, leva uma fezinha do Dalmo ou não pode? Não, não participo disso, não gosto disso. Não sei nem como é que é. E quem foi Dalmo Bozano dentro das 4 linhas que marcou tanto a vida do torcedor? Um árbitro justo. O Avaí foi campeão comigo apitando, o Figueirense foi campeão comigo apitando, o Joinville foi campeão comigo apitando, o Brusque foi campeão comigo apitando. Mas essa torcida pode ter certeza de uma coisa: não me deve nada, porque eu nunca ajudei ninguém. Nunca ninguém ganhou um jogo aos 49 do segundo tempo. Mas também nunca perdeu. Nunca ninguém teve uma decisão que tivesse sido contestada por um erro meu. Não que eu me lembre, né? Eu devo ter errado. Mas não que eu me lembre. Mas não, pode ter certeza que não foi proposital e não foi com o desejo de ajudar ninguém. Eu nunca ajudei ninguém. Nunca bateu um arrependimento de uma bola, um pênalti, alguma falta, um cartão mal dado que você viu no outro dia? Isso é comum do ser humano? Não tem nada que eu me envergonhe, nada que eu me arrependo. Eu faria tudo exatamente como eu fiz. Que bom te ter aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer, é bom falar de futebol, eu gosto de falar em futebol. Adoro futebol, foi minha paixão por 26 anos. Mas hoje tu vai assistir o Marcílio Dias de vez em quando? Fui sábado com a minha netinha. Minha netinha tem 3 anos Marcílio e Blumenau. Marcílio e Blumenau. Clássico da região. Clássico da região. Quanto é que foi o jogo? 1-0 pro Blumenau. Então tu é pé frio. Não pé frio por quê? Tu mora em Itajaí, posso torcer pro teu time? Não, mas eu não sou nem Marcílio, nem Blumenau. Não sou, eu não torço. Não torço porque eu vi muita coisa assim, vivi muitas emoções apitando. Então agora por que eu vou trocar essas emoções para torcer por alguém? Não. Seleção brasileira esse ano, vai torcer? Copa Se os caras parar de botar esses fones de ouvido, pintar os lábios de cor-de-rosa e tirar um pouco de brinco que eles têm na orelha, que pesa muito, eles não conseguem correr, aí posso até torcer. Dalmo Bozano, nosso entrevistado de hoje. Obrigado, forte abraço. Um abraço, Léo, muito prazer, obrigado pelo convite e estou à disposição. Espero
ter agradado. Se você... ele não quer saber se agradou ou não. Ele falou o que ele falou e não interessa se te agradou ou não te agradou o telespectador. Fica tranquilo que esse é o Dom Bozão. Se você quer rever essa nossa entrevista, acesse as nossas plataformas digitais, o Facebook e o YouTube, tá lá mais uma entrevista emblemática fazendo parte da nossa história. Forte abraço, aproveite bem seu fim de semana. Zeekr Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz, Lampiluz Iluminação, luz para suas ideias. Temporada de cadeiras Escritolândia, tudo em 10 vezes com 10% de desconto. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Vinde com ID Imperatriz. Imperdível, imperdível, imperdível. Contrafilé, uma linha bovina vácuo, quilo 44,90 no Superclube. Sobrecoxas de frango IKEA Finat, 1 quilo, 9,99 no Superclube. Café Melita 500 gramas, 26,99. Leite condensado Piracanjuba, 4,79 no Superclube. Papel higiênico Dueto com 12 unidades, 13,99. Lava roupas Aquafest 3 litros, 18,99. Imperdível, 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 imperdível. Super Imperatriz, próximo de você. Imperdível.